esse é um tempo propício para que a gente possa pensar em coisas como, por exemplo, o tempo que nós temos, o tempo aproveitado, o tempo perdido. É um momento que a gente pode fazer uma análise do ano todo, mas isso é algo que a gente pode fazer todos os dias também, para cada dia. A gente pode fazer essas comparações de acordo com o que a gente se examina de si mesmo e pode analisar ano a ano, porque muitas mudanças são muito sutis, são difíceis de se ver de um dia para outro, mas são mais claras entre um ano e outro, entre um mês e outro, e o que a gente quer é o progresso. A gente quer crescer no amor a Deus, a gente quer se tornar mais íntimo de Deus, e nós temos que ter meios de fazer isso. Não basta ter a boa vontade, a boa intenção. Não basta não perder o amor a Deus. Deus espera que a gente cresça nele. Essa mensagem foi dada na parábola dos talentos, quando Jesus Cristo conta a parábola em que um senhor deixou diferentes talentos com diferentes servos, e um deles não perdeu o que foi entregue, apenas devolveu. E foi severamente repreendido por isso. Deus quer que a gente renda os talentos que Ele nos deu. Os talentos como a nossa capacidade de trabalho, de inteligência, de produção, não de uma produção meramente humana. Claro que isso vai cooperar com o rendimento humano. Tudo que é uma obra de Deus coopera também para o desenvolvimento humano. Nada é inútil, nada é insignificante. Podem ser coisas pequenas, que talvez não sejam vistas, mas têm a sua importância. Bom, a questão da perda de tempo. Vamos fazer uma comparação. Um sujeito é posto num barco, no meio do mar, com combustível suficiente para chegar em algum lugar. Bem, se ele não tiver a informação de onde estão os lugares, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum, por mais livre que ele seja. Todos nós somos livres, mas não adianta ser livre se a gente não sabe onde chegar. E também, ainda que saibamos onde chegar, nós precisamos saber como chegar. E é para isso que a gente faz essas nossas reuniões, porque as situações são diversas, são muitas. Não são intuitivas, não serão brotadas nem no batismo, nem no crisma. A gente tem que estudar para entender quais são as informações que nos levam ao caminho certo e como nós vamos pôr essas informações em prática para chegar onde de fato a gente quer. Não basta ser livre, tem que estar bem informado, assim dizendo. Tem que estar com a formação adequada. É claro que a gente vai à missa, vai comungar, vai confessar os pecados, mas isto não basta. Isso é bastante, mas não tanto quanto a gente pode fazer. O rendimento de cada um depende da iniciativa individual. Deus incita, nos chama atenção. E isso vem a partir da oração que a gente faz. Tendo esse contato frequente, como a gente sugere, de inicialmente 10 minutos por dia reservados a fazer oração com Deus, eu diria que 10 minutos é conveniente para início. Para se ter uma vida realmente profunda, pelo menos 30 minutos. Mas não vamos começar com 30, vamos começar com 10, vamos aumentando gradualmente. E isso vai fazer com que, ao longo do dia, a gente tenha mais luzes para ver o que Deus quer que a gente faça em cada momento. Tá? Bem, como é que a gente vai chegar a Deus? É uma questão bastante vaga. Poderia-se dizer, olha, qualquer coisa que não seja pecado nos aproxima de Deus. É verdade. Mas é suficiente não pecar? Olha, a gente chega no céu, mas de uma forma modesta. Se a gente quer ser um profissional, a gente não quer ser um profissional medíocre. É natural que a gente queira ter uma expressão importante, tenha uma atividade que faça diferença, sempre deixando a vaidade de lado, mas a gente vai querer fazer coisas que façam diferença para o bem dos outros. Isso a gente aprende, seja em cursos, em faculdade ou como for. Na religião é semelhante. Na religião, nós vamos estudar
Vamos entender que não precisamos sair das nossas atividades, mas precisamos entender como elas devem ser feitas. Como vamos escolher as coisas? Como vamos ordenar? Qual vai ser a hierarquia de valor das coisas que a gente vai fazer? Não existe uma resposta universal, cada um vai encontrar a sua, mas existem respostas genéricas. É importante, por exemplo, o tempo de descanso. A gente pode se santificar descansando quando está cansado no final do dia. Mas, se você abre mão do descanso para fazer alguma coisa que agrada a Deus, o amor é maior. E se você faz algo que custa muito, se ao invés de descansar você está se cansando mais por amor a Deus, vale mais ainda. Existem essas gradações. Descansar está certo. Fazer uma coisa boa que não seja descanso, mas que existe também. Cansar-se mais, melhor ainda. Dentro das devidas proporções. Não vamos fazer coisas que nos leve à exaustão, que sejam demasiadas, que a gente queira crescer a ferro e fogo. A gente vai crescer em amor aos poucos, com a constância. A gente não vai crescer de uma vez só. Não adianta fazer uma dieta com jejum para emagrecer, nem comer demasiadamente num dia para engordar. As coisas vão aos poucos sempre. No crescimento do amor, a mesma coisa. Importa muito mais a constância do que a intensidade em determinados pontos. É muito mais importante a gente fazer uma coisa e ir crescendo naquilo sem retroceder, do que ter intensamente uma grande empolgação e depois esfriar. É sempre uma questão que nos ronda, é sempre uma questão que nós estaremos preocupados mais adiante. Ainda estamos no período da empolgação, ainda estamos vivendo esses primeiros momentos pós-crisma ou pré-crisma, em que há uma natural e humana alegria. Vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar isso bem. Mas a questão do aproveitamento do tempo, ele é algo que nós estaremos sempre revendo. Quem se decide a aproveitar ao máximo o tempo que tem, vai ser santo, agindo na direção certa. Porque haverá momentos, sempre, em que a gente vai querer fazer coisas que nos agradam, coisas que sejam prazerosas, coisas que são boas, mas que aos poucos vão nos seduzindo no sentido de cada vez nos dedicarmos mais àquelas coisas que são boas e prazerosas. Essa é a nossa eterna luta. A gente vai ter o nosso momento de prazer, mas devemos ter sempre um momento de sacrifício. Na hora que a gente for comer, a gente vai comer o que gosta, mas não custa muito abrir mão de alguma coisa que não goste tanto, ou talvez alguma coisa de que a gente precise até. Não só na hora de comer, na hora de trabalhar, na hora de se vestir, na hora de usar o meio de transporte, na hora de usar a expressão facial, a gentileza com que a gente trata as pessoas, ainda que a gente esteja irritado. O bom humor é uma ótima forma de amar a Deus e aproveitar o tempo. Nós estaremos aproveitando muito bem o tempo quando a gente tratar as pessoas de tal forma a que elas se sintam melhor do que estavam quando nos aproximaram de nós. Os cristãos devem ser conhecidos por amarem uns aos outros, sem panelinhas. Nós vamos amar mesmo a quem não é católico, a quem não tem a mesma dedicação que nós temos. Nós somos todos igualmente filhos de Deus. É verdade que muitas pessoas não reconhecem isto para elas, mas nós reconhecemos e nós nos comprometemos com isso. É natural que a gente trate melhor com quem nós temos afinidade, não tem nenhum problema com isso. Só não podemos rejeitar de uma forma antipática por algum motivo pessoal, por algum capricho. Isso é amar a Deus. Uma vez me disseram, e eu tive que concordar, é uma forma muito chocante de falar, mas é verdade. A forma como, o quanto a gente chama Deus, é o quanto a gente trata a pessoa de quem a gente menos gosta. Porque ali vai estar realmente o amor a Deus. Tratar bem a quem a gente gosta e quem nos recompensa por isso é mais fácil. A gente pode se equivocar, achar que está amando a Deus, mas está amando a si mesmo. Mas quando uma pessoa nos ofende, nos magoa, nos irrita, comete alguma injustiça, e nós
agimos com mansidão, como Jesus Cristo pediu, aí sim a gente está amando a Deus. É muito bom que nos tratemos bem, com carinho, com cordialidade, com atenção. Isso tem que continuar, isso tem que ser mantido. Mas isso tem que ser estendido também às pessoas que pensam diferente ou nos tratam mal. Há situações em que a gente dá a outra face, mas nem todas. Nem todas as situações nós vamos dar a outra face. A gente também deve impedir que outras pessoas nos agridam gratuitamente. Há situações em que, com pessoas próximas ou íntimas, em que houve algum mal-entendido, que houve alguma desavença, podemos até oferecer a outra face. Mas não vamos oferecer a quem quer deliberadamente nos fazer mal. Não é assim que funciona. A gente, evitando que a pessoa faça mal a gente, nós também estamos amando a Deus, nós estamos nos preservando, nós estamos vivendo a justiça, evitando que outra pessoa faça alguma coisa errada. Então, vamos agir dessa forma. Haverá situações em que a gente tem que agir de forma enérgica, que tem que fazer cara feia, que tem que discordar. Pode ser que a gente se equivoque, pode ser que a gente erre, paciência, nós somos perfeitos. Mas não podemos ser também aqueles que, para agradar, dizem sim para tudo. Nós vamos analisar as situações, vamos deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, e vamos procurar agir da forma como Deus esperaria que a gente agisse. Aproveitar o tempo, então, é isso. É agir da forma que Deus espera de nós em cada situação. Quem está em início de caminhada não vai conseguir pensar assim o tempo todo. Isso é no início da caminhada. Por isso existem os meios de que tornam isso mais acessível possível. Por exemplo, iniciando o dia fazendo uma oração de oferecimento de obras. Existem esses tipos de oração de forma pré-definida para quem quiser. Existem várias orações de oferecimento do dia. Já é uma forma de manifestar a boa intenção. Mas também não é suficiente. É o primeiro ato. A princípio, quero oferecer todo esse dia para Deus, mas isso terá que ser renovado ao longo do dia. Mas, pelo menos, começamos bem. Começamos o dia já com uma breve oração de oferecimento de obras. Você pode criar a sua, se quiser, pode tirar de algum livro de orações, o que preferir, o que achar mais completo. Tá? Pode, inclusive, variar de oração. Nós podemos, ao final do dia, fazer um exame a respeito de pontos específicos. Não dá para examinar tudo. A gente pode dar uma olhada geral nas coisas, marcar aquilo que foi mais relevante, tanto no sentido de termos vivido uma virtude, quanto no sentido de termos falhado. É recomendável que se tenha uma certa orientação regular nisso, para que não fiquemos perdidos em exames que são muito vagos ou diversificados. Isso a gente chama exame de consciência e falaremos mais especificamente noutra ocasião. Os bons atos que a gente faz diretamente relacionados à religião, como ler a Escritura, ler o Evangelho, ir à missa num outro dia, além do domingo, ler algum livro, recitar o terço, são coisas que contribuem e serão tão mais proveitosas quanto melhor concentração e vontade que nós tivermos. Nós temos a grande limitação de tornar as coisas comuns, repetitivas, e começar a fazer de forma mecânica. A gente perde um pouco com isso. Por isso a necessidade de estar sempre se examinando para ver se, olha, eu fiz mecanicamente, fiz porque já estou habituado, então nós facilmente caímos nisso. Nós vamos fazer repetitivamente, não vamos desistir porque nós nos acostumamos. A gente vai continuar fazendo com mais atenção. E assim a gente vai estar aproveitando este tempo, assim como os outros também. Característicos das nossas atividades pessoais, de tudo aquilo que é nossa obrigação, daquilo que depende da gente. Sempre tendo esta visão sobrenatural. Vamos ver num exemplo prático. Uma atividade física, fazer ginástica. Você pode decidir fazer ginástica porque é saudável. Bom motivo.
Isso já é uma forma de se cuidar, é louvável. Nós podemos fazer isso porque queremos ficar mais bonitos, mais atraentes. Aí já começa a ser um pouco mais perigoso. Não tem problema cuidar da aparência e ter boa aparência. O problema é fazer isso para com a finalidade última das coisas. Eu quero ser bonito. Aí a gente está pondo a nós mesmos no lugar de Deus. Já não seria bom fazer atividade física para isso. A gente estaria se corrompendo. Se você quer fazer ginástica para que você não tenha problemas de saúde e não dê problemas aos outros, melhor ainda. Você está pensando nas outras pessoas, está tendo amor às outras pessoas. E se você quer fazer ginástica porque isso agrada a Deus e de fato agrada você cuidar da sua saúde, melhor ainda. Essa seria a forma perfeita de fazer uma ação dessas. Vamos fazer ginástica na medida certa, na medida do que é saudável. Não necessariamente a nível competitivo de Olimpíada. Aí já deixou de ser saudável. Aí a vaidade já tomou conta completamente. Já não vale mais. Já não é uma coisa que se dedique a Deus, porque se torna nociva para a própria saúde. A gente vê que o esporte olímpico, a nível olímpico, passou a ser algo agressivo em busca da medalha. Aí já não vale tanto. O que vale para Deus é a preservação da nossa boa saúde, da nossa boa integridade. E se isso é feito para agradar a Deus, para que a gente tenha uma vida longa, para que a gente não dê trabalho para os outros, melhor ainda. São motivos de aproveitamento do tempo. Veja bem, você vai ocupar o mesmo espaço de tempo fazendo a mesma coisa, mas a intenção vai fazer a diferença. O aproveitamento do tempo estará na intenção que você dedica àquilo que você está fazendo. Se você dedica o tempo de descanso a Deus para que você se recupere e tenha boas atividades depois, você está santificando este descanso também. Você está aproveitando esse tempo. Nós estamos usando de boa maneira porque tivemos a intenção de amar a Deus com o nosso descanso. Não apenas no sentido de descansar porque eu preciso. Não, realmente precisamos. Tá? Mas ter a intenção de agradar a Deus fazendo algo deste tipo, assim como a higiene, a alimentação, os detalhes da aparência, tudo isso passa a ter um aproveitamento. O tempo ocupado é o mesmo, mas a intenção é diferente. Então, este tempo foi bem aproveitado e terá consequências para a vida eterna. Se você descansa e precisa descansar para trabalhar amanhã, o descanso foi válido para isto, mas não será útil para a vida eterna. Foi algo que você assimilou por necessidade humana, mas você estará aproveitando o seu tempo, lembrando, eu estou descansando porque eu preciso me recuperar e continuar amando a Deus amanhã e nos outros dias. Esse tempo será de grande proveito, assim como qualquer outro, de escovar os seus dentes, de pentear o cabelo, de ter a devida medida nos cuidados da aparência. A gente se seduz com a nossa própria aparência. Nós podemos nos olhar no espelho e dizer, sou bonito, graças a Deus. Não esqueça de dizer o graças a Deus, porque senão você poderá estar incorrendo na vaidade pessoal, que é o aplauso que a gente faz para nós mesmos. E isto já não teria interesses. Né? Você queria perguntar alguma coisa, Vitor? Eu acho que é uma coisa que conversa bem, não é bem uma pergunta, é uma exposição que eu acho que pode colaborar. Nessa questão da intenção, se a gente colocar em diálogo com a pretensão. A intenção sendo ela um bom indicador do estado da nossa alma. Por exemplo, se eu dou uma esmola só para tirar aquele peso da consciência, né? Então eu não tenho, assim, uma intenção tão nobre. E, obviamente, aqui vai ser um bom indicador para ver como é que está o estado da nossa alma. Né? Só que a gente não pode deixar de dar a esmola porque aquilo ali já tem um resultado, já tem um efeito bom, independente da tua intenção ou não. E aí eu entro em diálogo com o quê? Com a pretensão. Eu sabendo que eu tenho essa má intenção, eu pretendo não ter. Né? Quando a gente coloca esse diálogo, eu acho que ajuda a gente a querer não ter mais aquela má intenção, digamos assim. Né? A gente tenta buscar sempre a pretensão de ter uma atitude mais nobre, de ter algo melhor, e não deixar de agir porque talvez a gente não tenha a intenção mais nobre, porque a gente deixa também de produzir um resultado, independente da nossa intenção ou não.
Assim, boa observação. Né? É uma forma de progredirmos também, né? Avaliando como a gente está pensando naquilo. Né? Bem, na verdade, seria essa situação, as questões principais que eu queria expor mesmo. Haveria algumas outras citações, mas elas vão redundar no que já foi dito até aqui. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, de fazer alguma pergunta? Eu Diga. posso? Pode. Quando você falou do esporte olímpico, Sim. que não seria assim, então, mas vamos supor, a pessoa que às vezes está lá, ela tem esse talento. Então ela está usando aquele talento que Deus deu para ela para, enfim, chegar lá no pódio. Isso não é uma coisa tão boa porque ela usa o esporte para vaidade, será? Ou eu não entendi direito? Não, a questão é só a vaidade. Tá? A maneira como eu citei o esporte olímpico, porque o esporte olímpico acaba sendo agressivo para o próprio corpo. Sim. Dificilmente a gente vai ver um atleta olímpico que não tem problemas de saúde depois dos 30 anos. Então, não vale a pena. Vamos praticar esporte para sermos saudáveis. A questão de ter uma competição a nível próximo é uma motivação boa. O problema é quando o desejo de ter o sucesso é o maior de tudo. Eu sou o melhor, eu sou o mais rápido, o mais forte. Aí entra a vaidade. Deus deu o talento para aquela pessoa e ela está usando aquele talento para se gloriar a si mesma. E aí é que fica ruim. Entende? Uma pessoa que queira amar a Deus através do esporte, ela vai fazer isso de forma saudável, não a todo custo. Né? Há situações até antiéticas, né? Em algum tempo atrás, em períodos de União Soviética, algumas ginastas eram aconselhadas a engravidar um mês antes da Olimpíada, para que assim o corpo ficasse mais saudável e em seguida abortarem, para assimilarem aquele ganho que teve de vitaminas e tudo mais. O uso de esteroides frequentemente acontece. Bom, então, existe uma questão excessiva no esporte competitivo que deixa de ser saudável e já não dá para ser alguma coisa de glória a Deus, de glória a si mesmo. Né? Agora, a atividade física, sim, ela vai ser saudável até certo ponto. Tá? Não é quanto mais melhor, não é. Uma pessoa que pratique frequentemente a maratona vai ter problema de saúde. Então, se você quer fazer a maratona, faça lá algumas vezes, mas se fizer demais, vai ter problema articular, vai ter problema metabólico. Olha, isso não falam, tá? Não é uma coisa, não é uma propaganda que existe, mas os atletas sofrem. Eles pagam um preço por terem chegado a um nível de exigência corporal demasiado, às custas do recorde, da medalha, da fama. E aí Deus ficou para segundo plano. Então, isso não é mais louvável. Entende? Foi essa a questão que você perguntou, Viviane? É, isso mesmo. Agora, entendi agora. Ok, Obrigada. de nada. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa fora do assunto que foi falado hoje? Muito bem. Bom, então, no final do ano, ainda não defini bem, mas deveremos ter algumas semanas de férias, tá? Em que não teremos o encontro de quinta-feira. Brevemente, em janeiro, mais ou menos no meio de dezembro, a gente deve seguir até o meio de dezembro, e a partir da segunda semana de dezembro, de janeiro, aí a gente já deve retornar. Olá, oi, Luísa, a gente já está mais ou menos no final. Bom, a apresentação... Oi? Oi, Rodrigo. Oi, Tatiana. Tudo bem? Só para dar um oi aí, que a gente conseguiu só entrar
com a câmera agora. Chegamos em casa Legal, agora. tudo bem. Deixa eu só fazer um esclarecimento para todos. Aqui existem 3 grupos distintos, tá? 2 grupos são provenientes da PUC, do pessoal que fez a formação, está fazendo a formação na PUC, e um outro grupo que fez a formação na antiga SE, tá? Então, tem coisas que são comuns a quem está na PUC, mas o outro grupo não é diferente. Então, é importante que a gente vá acertando. A formação é a mesma para todos, né? E é bom que a gente saiba, podemos fazer encontros em comum com todos também, não só com o pessoal da PUC, mas com todos nós, para que se criem novas amizades, né? Sim, me lembrei uma coisinha que é importante na questão do aproveitamento do tempo. A melhor coisa que a gente pode fazer quanto ao aproveitamento do tempo é apresentar novas pessoas a Jesus Cristo, né? Ele vai nos perguntar sobre isso, nós levando novas pessoas que estão afastadas, é o máximo que a gente pode fazer quanto ao aproveitamento. Esse é um assunto bastante importante, que, claro que abordaremos também, mas que é transformador para todos nós. Ajudar aos outros a conhecerem aquilo que a gente já conhece. Isso nos torna mais plenos, mais felizes, e todos ganham. Tá bem? Muito bem. Então, eu vou parar aqui a gravação, que ainda não tinha parado, e vamos rezar uma Ave Maria, então, para encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.